A OMS é uma organização baseada em captação de recursos e não em obtenção de resultados. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre a Organização Mundial de Saúde diante dos últimos acontecimentos que têm chocado o mundo. Me assustei ao perceber que ela ignorou ou omitiu informações importantes sobre o problema que para o mundo hoje em dia. E fui me deparar com uma realidade muito sinistra e muito questionável. E essa pesquisa, esse estudo eu quero compartilhar com você agora. Nesse canal eu tenho falado nos últimos 3 ou 4 vídeos sobre uma visão crítica que a gente tem que ter diante dos fatos e de algumas organizações que estão coordenando tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho te falado constantemente aqui para você lutar contra a doutrinação do medo. Só que um fato me chamou a atenção e me fez mergulhar nesse estudo, dissecar a OMS numa pesquisa, varrendo sites na França e na Etiópia. Eu consegui algumas informações e nos Estados Unidos eu quero passar para você aqui agora. É muito importante o que eu vou te falar daqui para frente e eu quero pedir sua atenção. Mas antes da gente prosseguir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você ainda não deixou seu like, eu quero te dar 3 segundos para você fazer isso e me ajudar agora no ranqueamento desse vídeo e me ajudar contribuindo com esse canal. E quero te dar 3 segundos para você agora deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Vai lá. 1, 2, 3... Muito obrigado. Se você fez isso, eu te agradeço de coração. A minha formação é de geografia, sou especializado em geopolítica e essas questões mexem muito comigo. Bom, como nesse tempo eu percebi os atores agindo nos bastidores da história mais uma vez e usando o medo e confundindo a sociedade para fomentar seus interesses e continuar manipulando as pessoas, eu decidi pesquisar mais a fundo e abrir a minha boca e falar para as pessoas qual era a minha visão. Então eu quero já de imediato falar para você que essas são as minhas opiniões diante dos fatos. Mas você precisa ter uma leitura muito clara sobre todas as organizações e instituições criadas no pós-guerra, que visavam também a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Se você não assistiu meus vídeos anteriores, eu aconselho você a dar uma olhada lá nos meus vídeos que eu falo sobre essas organizações, inclusive o Banco Mundial, o FMI, que ajudaram a reconstruir a Europa na Segunda Grande Guerra Mundial. Essas organizações, elas correspondem aos interesses das nações que são os membros votantes. Até 1970, essa era a política. 80% dos recursos da OMS vinham desses Estado-nação, desses países que compunham o corpo de membros da OMS, né, que tomavam as decisões da OMS. E 20% ficavam com as empresas. Só que a partir de 1970 a coisa mudou. E aqui fica muito sério. A OMS agora recebe 80%, basicamente 80% dos seus recursos vem de empresas. E 20% vem das nações. Mas eu falei para você que a mudança no perfil de doação de arrecadação da OMS para poder criar vacinas, combater doenças, evitar epidemias, né, ajudar as nações mais pobres no seu sistema de saúde e etc., principalmente focado na África, essa reconfiguração de doadores, de pessoas que vão contribuir com a Organização Mundial de Saúde, está Bill Gates e Melinda Gates, sua esposa. Há um documentário muito sério, muito importante sobre a OMS ser uma empresa de lobistas, um canal francês, é um canal fechado, é um canal francês que só discute conteúdo de ciência, educação, política, tem coisas muito interessantes lá. E eles fizeram um documentário para poder denunciar tudo o que está acontecendo na Organização Mundial de Saúde. E se for necessário, você pause e volte para você entender tudo que eu vou falar a partir de agora. A OMS virou uma organização que só corresponde aos interesses dos lobistas que financiam, que injetam dinheiro nela. A Monsanto é uma empresa gigantesca, é uma empresa de capital enorme, que movimenta muita coisa no mundo, e a OMS evita entrar em atrito com a Monsanto. Mas num documentário que eu estou citando para você no canal Arte, inclusive eles falam que fizeram um estudo com 43 deputados na França para tentar identificar na urina desses 43 deputados uma substância presente em um pesticida que a Monsanto utiliza. E esse documentário fala que esses 43 deputados que tiveram um teste de urina para identificar uma substância supostamente cancerígena foi identificado. Isso na França. Agora você imagina nos países da América do Sul, você imagina nos países da África, você imagina nos países que o sistema sanitário, o sistema de saúde e o sistema de controle não é tão eficiente assim. Se na França foi identificado, imagina se não encontrarão nos organismos coisas mais pesadas ainda. Uma outra linha que a OMS evita entrar em atrito são aquelas dos geneticamente modificados. Isso aí ela evita entrar em atrito, porque ela sabe que são os maiores doadores.
todos. Deixa eu te falar dos outros maiores doadores da OMS, são os laboratórios, indústria de petróleo, produtores de carvão, são empresas que estão contaminando e fazendo as pessoas morrerem devagar, e ela não faz questão de entrar em atrito com essas empresas. E aí você deve estar pensando, mas Rafael, peraí, o que você está me dizendo são coisas sérias, mas o que tem a ver com um problema atual? Você sabe que eu não posso falar o nome, senão o alcance do vídeo é muito reduzido. Você sabia que o atual diretor-geral da OMS é o Tedros Adhanom? Tedros Adhanom teve uma campanha muito suspeita para ser diretor-geral da OMS, mas há quem diga que a gente tem que pesquisar qual foram as empresas que financiaram a campanha de Tedros Adhanom para concorrer a diretor-geral da OMS. Tedros Adhanom, ele foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia e também foi ministro da Saúde na Etiópia. Mas eu quero te dar um dado que vai agora saltar aos teus olhos e você vai se assustar. Houve um surto de cólera na Etiópia e na época ele era ministro da Saúde, ele foi avisado e foi relatado. Ele ignorou, inclusive, como ministro da Saúde, ele fez um relatório, eu coloco para você na descrição aqui os links para você conferir o que eu estou te dizendo. Ele disse que era só uma diarreia, muito aquosa, não era cólera. Em 2014 teve um surto de ebola muito grande e as nações só foram avisadas por causa de um grito que a Médicos Sem Fronteiras fez. Porque na época o Médicos Sem Fronteiras estava lidando diretamente em loco, no campo, se expondo, os médicos se expondo e tentando recuperar as pessoas. E sabe qual foi o relatório? Não é nada demais. Não quis assustar as empresas para não provocar um caos econômico. Te lembra alguma coisa? A OMS omitindo informações importantes do problema que veio lá da China? Te lembra alguma coisa? O Ocidente só ficou sabendo do problema muito tempo depois. A OMS, o que foi que a OMS disse recentemente sobre o problema, hein? Você lembra disso? A OMS disse que não era nada demais, que o problema não era transmitido de pessoa para pessoa, de humano para humano. Lembra de tudo isso? Só que o mais interessante, Tedros é etíope. E eu falei para você que ele foi ministro das Relações Exteriores e também foi ministro da Saúde. Enquanto ministro das Relações Exteriores, etíopes foram massacrados. Mais de 600 pessoas foram massacradas em crimes de xenofobia na Arábia Saudita e ele não fez nada. Disse que não era nada demais. E muitos dizem que ele fez pouco caso. Em protesto na Etiópia, mais de 600 pessoas morreram e Tedros, inclusive se você clicar nos links que eu estou colocando abaixo, você vai ver que tem informações dizendo que ele foi complacente com essas 600 pessoas que foram massacradas em um protesto, e o protesto era contra um governo muito subversivo da Etiópia. Aí você pensa assim, não, mas parou por aí. Não parou por aí, não. A China investiu na Etiópia, de Tedros Adhanom, investiu cerca de 2 bilhões de dólares em portos, aeroportos, mineração, petróleo, farmácia, indústrias, ou seja, a parceria, como diz o ministro da Economia da Etiópia, ele soltou uma frase dizendo que 2020 será o ano dos sonhos para a relação Etiópia e China. E na época que Tedros ganhou a eleição, quem estava deixando a cadeira de diretora-geral era uma chinesa depois de 10 anos. Engraçado que assume um cara que justamente é um grande parceiro da China. Ele tentou inclusive dar um título de embaixador da boa vontade para um ditador do Zimbábue. Eu quero que você faça uma coisa, o meu último vídeo aqui no canal, o vídeo mais recente aqui no canal, é o laboratório que destruiu o mundo. Assista esse vídeo e eu provo para você que o laboratório da China era o laboratório foi criado para ser um laboratório referência da OMS. Perceba como as coisas estão sendo, tá só fazendo um jogo de interesses aqui, tá só trocando os lobbies. As coisas estão só sendo trocadas, mas o interesse é o mesmo. Então eu quero que você use toda a informação que eu estou te passando para você vencer a lógica do medo e não ser levado pelo que eles dizem. Busque a informação precisa. Eu estou te passando informações sérias aqui e eu quero que você faça esse exercício agora. A OMS não vai entrar em questões delicadas como alimentos contaminados, como a indústria farmacêutica, como o teste de remédios em pessoas na África. Ela não vai entrar nesses detalhes. Ela não vai fiscalizar e advogar em prol da humanidade. Ela vai advogar e ela vai fiscalizar para os interesses das grandes corporações que a financiam. Por favor, preste atenção nisso porque são coisas muito importantes.